Crescer também é aprender a decepcionar, e isso dói muito mais do que a maioria das pessoas admite, porque no fundo a gente não tem medo de errar, a gente tem medo de desapontar, medo de ser vista como egoísta, fria, ingrata, medo de perder o amor, a aprovação ou o lugar que a gente ocupa na vida de outra pessoa. Só que o que ninguém te conta é que enquanto você faz de tudo para não decepcionar ninguém, alguém sempre sai decepcionado nessa história, você. Hoje eu vou te mostrar como você pode fazer isso de maneira correta, decepcionar e não se sentir tão mal com isso. A primeira atitude para aprender a decepcionar de forma correta é entender que você não controla a expectativa do outro. Muitas vezes a frustração das pessoas não nasce no que você fez, mas como elas imaginam que você faria. E assumir isso é libertador. Quando você entende que não é responsável por sustentar expectativas irreais, você para de se dobrar para caber em versões que criaram de você. Decepcionar nesse caso não é falta de amor, é limite. A segunda atitude é parar de se explicar demais. Explicações longas quase sempre vêm com culpa, não com clareza. Quando você sente que precisa justificar excessivamente uma decisão, geralmente é porque ainda está tentando convencer a si mesma de que tem o direito de escolher aquilo. Pessoas maduras explicam quando querem, não quando se sentem pressionadas. Às vezes não posso, ou não faz sentido para mim agora, ou não me sinto confortável, já é o suficiente. O excesso de justificativa só vai abrir espaço para a negociação de algo que não está em negociação. A terceira atitude é aceitar o desconforto emocional como parte do processo. Decepcionar alguém vai gerar silêncio, afastamento, mudança de clima, e isso incomoda. Mas crescer emocionalmente é não correr para consertar esse desconforto, às custas da própria verdade, porque nem toda tensão precisa ser resolvida imediatamente. Nem toda relação vai ficar confortável quando você começa a se posicionar. E isso não significa que você está fazendo uma coisa errada. Significa que você está mudando a dinâmica da sua vida. A quarta atitude é diferenciar empatia de autoanulação. Você pode se importar com o sentimento do outro sem abrir mão do seu. Você pode ouvir, acolher, compreender e ainda assim manter a sua decisão. Porque empatia não é falar sim para tudo, não é se moldar para evitar conflitos. Empatia saudável inclui você na equação. Quando você se exclui constantemente para preservar o outro, isso não é maturidade, é desgaste emocional. Cadê você nessa situação? E a quinta atitude, talvez a mais difícil, é sustentar a própria escolha mesmo depois da reação do outro. Porque decepcionar não termina no momento do não, da palavra não. Muitas vezes ela começa ali. Vem a culpa tardia, a dúvida, a vontade de voltar atrás só para restaurar a paz. Mas crescer é aprender que a paz comprada com autoabandono sempre cobra juros. Sustentar uma decisão coerente com quem você é exige coragem, principalmente quando o outro não reage bem, mas é o correto. O que ninguém te fala é que as pessoas acostumadas com a sua disponibilidade e restrita, elas vão estranhar quando você começar a colocar limites. Algumas vão tentar te culpar, outras vão se afastar, e isso dói. Mas também é filtrar a vida, crescer, perceber que não dá para ser tudo para todo mundo sem deixar de ser você. Aprender a decepcionar da maneira correta não é se tornar fria, dura, indiferente, é se tornar honesta. Honestidade é uma qualidade, um valor imenso que a gente tem na vida. Honestidade com o outro e consigo mesmo é entender que a frustração faz parte de qualquer relação adulta e que não é seu papel evitar isso o tempo todo. No final das contas, decepcionar algumas pessoas é o preço de não se decepcionar todos os dias. Guardem isso. E quando você entende essa frase, você cresce, deixa de ser só aquilo ali pesado, né? Começa a fazer sentido para você. Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que também está aprendendo a se escolher sem culpa e se inscreve aqui no canal para continuar essa conversa comigo.